Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 28 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Por que Lázaro vai para o céu e o rico para o inferno? Sobre o perfil do rico e do pobre, essa parábola não deixa dúvida. Mas para entender profundamente o pensamento de Jesus, precisa-se colocar essa pergunta: o que fez de mal o rico para merecer o inferno e o que fez de bom o pobre para ganhar o céu? Na verdade, a parábola coloca em destaque dois estados de vida. O primeiro, do rico, que recebe seus bens durante a vida e vai direto para o inferno. O segundo, do pobre, que recebe seus males nessa vida e vai direto para o céu. A prosperidade terrena ganha o inferno e o purgatório terrestre ganha o céu. Por que isso? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esse trecho volta frequentemente à liturgia, graças a Deus, e é fundamental para todos os que se reconhecem na Missão Belém. Iniciemos dessa vez com um trecho do Papa Bento XVI, pronunciado em um Ângelus sobre essa parábola. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho de Lucas apresenta a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. O rico personifica o uso iníquo das riquezas, da parte de quem as usa para um luxo desenfreado e egoísta, pensando unicamente em satisfazer-se a si mesmo, sem se preocupar minimamente com o mendigo que está à sua porta. O pobre, ao contrário, representa a pessoa da qual só Deus se ocupa, em contraposição ao rico. Este pobre tem um nome: Lázaro, abreviação de Eleázaro, que significa precisamente Deus o ajuda. Quem é esquecido por todos, Deus não o esquece. Quem não tem valor aos olhos dos homens,
é precioso aos olhos de Deus. É precioso aos olhos do Senhor. A narração mostra como a iniquidade terrena é invertida pela justiça divina. Depois da morte, Lázaro é acolhido no seio de Abraão, isto é, na bem-aventurança eterna, enquanto o rico termina no inferno entre os tormentos. Trata-se de um novo estado de coisas inapelável e definitivo, pois é em vida que é preciso corrigir-se. Fazê-lo depois não serve para nada. Papa Bento XVI assim continua esse tema em outra importante homilia na Quaresma de 2012. Prestemos atenção à responsabilidade pelo irmão. Este é o título. Prestemos atenção à responsabilidade pelo irmão. Bento XVI diz: o primeiro elemento é o convite a prestar atenção. O verbo grego usado é katanoen, que significa observar bem, estar atento, olhar com consciência, dar-se conta de uma realidade. Por conseguinte, este verbo convida a fixar o olhar no outro, a começar por Jesus, a estar atentos uns aos outros, a não se mostrar alheio e indiferente ao destino dos irmãos. Infelizmente, com frequência, prevalece a atitude contrária, a indiferença, o desinteresse, que nascem do egoísmo, marcado por uma aparência de respeito pela esfera privada. Também hoje ressoa com vigor a voz do Senhor que chama cada um de nós a cuidar do outro. Também hoje Deus nos pede para sermos o guarda dos nossos irmãos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus diz: pedirei conta da vida do homem ao homem e a cada um do seu irmão. Ser guardas dos nossos irmãos para estabelecermos relações marcadas por recíproca solicitude, pela atenção ao bem do outro e a todo o seu bem. O grande mandamento do amor ao próximo exige e incita a consciência a sentir-se responsável por quem, como eu, é criatura e filho de Deus. O fato de sermos irmãos em humanidade, e em muitos casos também na fé, deve levar-nos a ver no outro um verdadeiro outro eu, infinitamente amado pelo Senhor. Se cultivarmos este olhar de fraternidade, brotarão naturalmente no nosso coração a solidariedade, a justiça, bem como a misericórdia e a compaixão. A atenção ao outro inclui que se deseje, para ele ou para ela, o bem sob todos os seus aspectos, físico, moral e espiritual. Parece que a cultura contemporânea perdeu o sentido do bem e do mal, sendo necessário reafirmar com vigor que o bem existe e vence, porque Deus é bom e faz o bem. O bem é aquilo que suscita, protege e promove a vida, a fraternidade e a comunhão. Assim, a responsabilidade pelo próximo significa querer e favorecer o bem do outro, desejando que também ele se abra à lógica do bem. Interessar-se pelo irmão quer dizer abrir os olhos às suas necessidades. A Sagrada Escritura adverte contra o perigo de ter o coração endurecido por uma espécie de anestesia espiritual que nos torna cegos aos sofrimentos alheios. O evangelista Lucas narra duas parábolas de Jesus, nas quais são indicados dois exemplos desta situação que se pode criar no coração do homem. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, com indiferença, passam ao largo do homem assaltado e espancado pelos salteadores. E na parábola do rico avarento, um homem saciado de bens não se dá conta da condição do pobre Lázaro, que morre de fome à sua porta. Em ambos os casos, nos deparamos com o contrário de prestar atenção.
de olhar com amor e compaixão. O que é que impede este olhar feito de humanidade e de carinho pelo irmão? Com frequência, é a riqueza material e a saciedade, mas pode ser também um antepor a tudo os nossos interesses e preocupações próprias. Sempre devemos ser capazes de ter misericórdia por quem sofre. O nosso coração nunca deve estar tão absorvido pelas nossas coisas e problemas que fique surdo ao brado do pobre. Diversamente, a humildade de coração e a experiência pessoal do sofrimento podem precisamente revelar-se fonte de um despertar interior para a compaixão e a empatia. O justo conhece a causa dos pobres, porém o ímpio não o compreende. Deste modo, entende-se a bem-aventurança dos que choram, isto é, de quantos são capazes de sair de si mesmos porque se comoveram com o sofrimento alheio. O encontro com o outro e a abertura do coração às suas necessidades são ocasião de salvação e de bem-aventurança. O fato de prestar atenção, irmão, inclui igualmente a solicitude pelo seu bem espiritual. Assim se conclui a homilia de Papa Bento XVI e acrescentamos aqui uma frase iluminante de São Gregório Magno. Vede que o pobre é levado pelos anjos e o rico é sepultado no inferno. Mas não se diz que o rico tenha oprimido o pobre, nem que tenha roubado o que era alheio, mas simplesmente que se entregava à ostentação e não tinha compaixão. A pena do rico nos mostra qual grave é diante de Deus não socorrer às necessidades alheias, mesmo quando não se pratica a injustiça. Talvez não exista aspecto na história da Igreja que tenha sofrido tantas curvas ou sabotagem quanto a pobreza. Com a desculpa que Deus quer o desapego e não a concreta partilha material dos nossos bens, muitos aceitaram numa boa a riqueza como prosperidade, até como bênção de Deus, da forma que fez esse rico opulão, ignorando os necessitados. Nós precisamos, pelo menos, levar a sério a palavra de Deus, sem encontrar acrobáticas desculpas. Uma vez que deixamos a palavra verdadeira de Deus entrar em nós, o nosso livre-arbítrio decidirá o que fazer. Jesus nunca falou da pobreza em um sentido poético ou figurado, mas sempre concreto e real. Bem-aventurados vós pobres, e vós o reino de Deus. Mas ai de vós ricos, já tendes a vossa consolação. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Mas ai de vós que estáis saciados, tereis fome. A Bíblia inteira está cheia desta distinção entre pobres e ricos. Os pequenos, aqueles que não contam, são o eixo da misericórdia de Deus, o pequeno resto anunciado pelos profetas, a paixão vibrante de Maria, que no Magnificat canta a justiça de Deus. Despediu os ricos de mãos vazias, encheu de bens os famintos. Os pobres, no sentido material, os pequenos, são a paixão de Deus e a nossa paixão, a paixão da missão Belém. A chave para compreender tudo isso se encontra na primeira carta de São João. Quem tiver bens, muitos ou poucos, não importa. Quem tiver bens neste mundo e fecha seu coração a quem passa fome, como o amor de Deus permanece nele. Meu irmão, o nosso desapego não mata a fome de ninguém. O que precisa é dar concretamente, partilhar. Jesus diz: Eu tive fome e tu me destes de comer. Vem no céu comigo. Mas nunca disse: Você guardou no banco 100.000 reais com muito desapego, então vem comigo no céu. Muito pelo contrário, a riqueza arrastou esse rico opulão para o quinto dos infernos.
O além revela claramente que sua riqueza e prosperidade não era uma bênção, mas um egoísmo. Meu irmão, o nosso desapego não mata a fome de ninguém. O que precisa é dar concretamente, partilhar. Essa parábola do rico opulão e do pobre Lázaro nos questiona muito, nos provoca e exige uma resposta sincera por nossa parte. Se bem olharmos, Lázaro não fez absolutamente nada para ir para o céu. A justificação que Abraão dá pelo fato de Lázaro ter ganhado o céu é: ele recebeu os seus males na terra, agora ele vive na fartura do reino de Deus. E também a motivação pela qual o rico vai para o inferno nos deixa chocados. Tu recebeste teus bens durante a vida, agora, para você, sobram somente os males e as torturas eternas. Existe uma evidente equação: sofrimentos nessa terra, paraíso assegurado; acúmulo de bens nessa terra, inferno de boca escancarada. Por que isso? A resposta é só uma. Quem acumula bens nesse mundo, sem dúvida, está segurando o que não lhe pertence. Está segurando algo de quem precisa. Pelo nosso acúmulo, alguém está passando fome. Deus deu a todos o alimento certo, os bens certos para viver. Quem se encontra com mais bens nas mãos, mais do que precisa, deve se angustiar logo e pensar: meu Deus, de quem é este dinheiro que foi parar na minha mão? Estou segurando o alimento de quem está morrendo de fome? Onde estará o dono do que eu tenho na minha mão? A partilha é restituir aos pobres o que lhe pertence, diz São João Crisóstomo. Isso deve ser feito de maneira sábia e inteligente. Vamos agora ler novamente essa clara e forte palavra, perguntando a Deus o que Ele quer de nós, para não ter a sorte desse rico opulão que não enxergava o pobre que estava diante dele. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinha os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Chegamos agora a escolher o nosso propósito que nos ajude a concretizar a nossa partilha com os pobres. Vamos pensar o que podemos partilhar com um irmão que está ao nosso lado e precisa mais do que nós. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Recebestes teus bens, agora para você só fica o inferno. Lázaro, recebestes teus sofrimentos na vida, vem para o céu. Paz e alegria a todos. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho. Eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar e tu me vias lá. Nem sequer um olhar me davas. E a dor que mais me doía era a tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Mas não me via no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer.
pra beber, não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam. Nem quando me via gemer, no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam.